Dando sequência, então, à meditação, 3 tipos de espiritualidade, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 2 ao 32. O primeiro modelo é a espiritualidade do monte, êxtase sem entendimento, conforme os textos do Evangelho de Marcos, capítulo 9, dos versos 2 ao 8, que nos dizem: Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Verso 4. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. Verso 5. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Verso 6. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Verso 7. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E, finalmente, o verso 8. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Pedro, Tiago e João sobem o monte da transfiguração com Jesus, mas não alcançam as alturas espirituais da intimidade com Deus. Há uma transição bela entre o capítulo 8 de Marcos e o capítulo 9. No anterior, Cristo falou da cruz. Agora, ele revela a glória. O caminho da glória passa pela cruz. Que monte era esse? A tradição diz que é o Monte Tabor. Outros pensam que se trata do Monte Hermon. Contudo, a geografia não interessa, diz Adolf Pohl, já que não se pensa em peregrinações. A fé no Senhor vivo, que está presente em todos os lugares, faz que montes sagrados entrem em esquecimento. A mente do discípulo estava confusa e o coração fechado. Eles estavam cercados por uma aura de glória e luz, mas um véu lhes embaçava os olhos e tiravam-lhes o entendimento. Vejamos alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, os discípulos andam com Jesus, mas não conhecem a intimidade do Pai, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 e 29. Passados quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto foi transformada e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Jesus subiu ao monte da transfiguração para orar. A motivação de Jesus era estar com o Pai. A oração era o oxigênio da sua alma. Todo o seu ministério foi regado de intensa e perseverante oração. Jesus está orando, mas em momento nenhum os discípulos estão orando com ele. Eles não sentem necessidade nem prazer na oração. Eles não têm sede de Deus. Eles estão no monte a reboque, por isso não estão alimentados pela motivação de Jesus. Em segundo lugar, os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus, mas em vez de orar, eles dormem, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 28 e 29 declaram: Passado quase 8 dias após o pronunciamento destas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar.
enquanto orava. O texto está em singular, somente Jesus orava. A aparência do seu rosto foi se transformando e suas roupas ficaram alvas e resplandeceram como o brilho de um relâmpago. Jesus foi transfigurado porque orou. Os discípulos não oraram e por isso foram apenas espectadores. Porque não oraram, ficaram agarrados ao sono. A falta de oração pesou-lhes as pálpebras e cerrou-lhes o entendimento. Um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. As coisas mais santas, as visões mais gloriosas e as palavras mais sublimes não encontraram guarida no coração dos discípulos. As coisas de Deus não lhes davam entusiasmo, elas cansavam seus olhos, entediavam os seus ouvidos e causavam-lhes sono. Em terceiro lugar, os discípulos experimentaram um êxtase, mas não têm discernimento espiritual, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 7 e 8 dizem: em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e ela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram a não ser Jesus. Os discípulos contemplaram 4 fatos milagrosos: a transfiguração do rosto de Jesus, a aparição em glória de Moisés e Elias, a nuvem luminosa que os envolveu e a voz do céu que trovejava em seus ouvidos. Nenhuma assembleia na terra jamais foi tão esplendidamente representada. Lá estava o Deus Trino, Moisés e Elias, o maior legislador e o maior profeta. Lá estavam Pedro, Tiago e João, os apóstolos mais íntimos de Jesus. Apesar de estarem envoltos num ambiente de milagres, faltou-lhes discernimento em 4 questões básicas. Eles não discerniram a centralidade da pessoa de Cristo, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 7 e 8. Em seguida, surgiu uma nuvem que os envolveu, e dela soou uma voz que declarou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. Os discípulos estão cheios de emoção, mas vazios de entendimento. Querem construir tendas, dando a Moisés e a Elias a mesma importância de Jesus. Querem igualar Jesus aos representantes da lei e dos profetas. Como o restante do povo, eles também estão confusos quanto à verdadeira identidade de Jesus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 18 e 19. Certa ocasião, estava Jesus orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes indagou: quem as multidões afirmam que sou eu? Ao que eles replicaram: alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e a outros afirmam que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Não discerniram a divindade de Cristo. Andavam com Cristo, mas não lhe dão a glória devida ao seu nome, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 33. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés e outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo ou o que estava falando. Onde Cristo não recebe a preeminência, a espiritualidade está fora de foco. Jesus é maior que Moisés e Elias.
a lei e os profetas apontaram para ele. Warren Wiersbe diz que tanto Moisés quanto Elias, tanto a lei quanto os profetas, tiveram o seu cumprimento em Cristo, conforme a carta aos Hebreus, capítulo 1, dos versos 1 ao 2, nos declaram: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Também nos declara, semelhante modo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 25 a 27. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Verso 26. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse a sua glória? Verso 27. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-se o que a respeito constava em todas as Escrituras. Moisés morreu e seu corpo foi sepultado, mas Elias foi arrebatado aos céus. Quando Jesus retornar, ele ressuscitará os corpos dos santos que morreram e arrebatará os santos que estiverem vivos, conforme primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, dos versos 13 ao verso 18, nos declaram. Verso 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem a esperança. Verso 14. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Jesus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Verso 16. 15, aliás. Afirmam todos vós pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E verso 17, logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados, como eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com Cristo para sempre. E finalmente, verso 18, consolai-vos, portanto, uns aos outros, com estas palavras. O Pai corrigiu a teologia dos discípulos, dizendo-lhes: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 34 e 35, declaram: entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem, e dentro da espessa nuvem, então dela propagou-se uma voz afirmando: este é o meu Filho, o escolhido, a ele dai toda a atenção. Jesus não pode ser confundido com os homens, ainda com os mais ilustres. Ele é Deus, a ele deve ser toda a devoção. Nossa espiritualidade deve ser cristocêntrica. A presença de Moisés e Elias naquele monte, longe de empalidecer a divindade de Cristo, confirmava que de fato ele era o Messias, apontado pela lei e pelos profetas. Eles não discerniram a centralidade da missão de Cristo. Moisés e Elias apareceram para falar da iminente partida de Jesus
para Jerusalém, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versos 30 a 31, declaram: então surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. A agenda daquela conversa era a cruz. A cruz é o centro do ministério de Cristo. Ele veio para morrer. Sua morte não foi um acidente, mas um decreto do Pai desde a eternidade. Cristo não morreu porque Judas o traiu por dinheiro, porque os sacerdotes o entregaram por inveja, nem porque Pilatos o condenou por covardia. Ele voluntariamente se entregou por suas ovelhas, conforme o Evangelho de João, capítulo 10, verso 11, declaram: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E pela sua igreja, conforme carta aos Efésios, capítulo 5, verso 25. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Toda a espiritualidade que descia, toda a espiritualidade que desvia o foco da cruz é cega de discernimento espiritual. Satanás tentou desviar Jesus da cruz, suscitando Herodes para matá-lo. Depois ofereceu-lhe um reino. Mais tarde levantou uma multidão para fazê-lo rei. Em seguida, suscitou a Pedro para reprová-lo. Ainda quando estava suspenso na cruz, a voz do inferno vociferou na boca dos insolentes judeus: desça da cruz e creremos nele. Conforme Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 42. Se Cristo descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. A morte de Cristo nos trouxe vida e libertação. A palavra usada para partida é a palavra êxodo. A morte de Cristo abriu as portas da nossa prisão e nos deu liberdade. Moisés e Elias entendiam isso, mas os discípulos estavam sem discernimento dessa questão central do cristianismo, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos 44 e 45 declaram: dai toda a vossa atenção às palavras que vos passo a revelar. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Todavia, eles não conseguiam entender o significado de tais palavras, pois foi-lhes vedado esse entendimento, a fim de que não os compreendessem, e tinham receio de pedir mais explicações a Jesus a este respeito: quem é o maior no reino? Hoje, há igrejas que aboliram dos púlpitos a mensagem da cruz. Pregam sobre prosperidade, curas e milagres. Contudo, esse não é o evangelho da cruz. É outro evangelho e deve ser anátema. Eles não discerniram a centralidade de seus próprios ministérios, conforme Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 5, declaram: e Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, um para Moisés e um para Elias. Eles disseram: bom é estarmos aqui. Eles queriam a espiritualidade da fuga, do êxtase e não do enfrentamento. Queriam as visões arrebatadoras do monte, não os gemidos pungentes do vale, mas é no vale que o ministério se desenvolve. É mais cômodo cultivar a espiritualidade do êxtase, do conforto. É mais fácil estar no templo, perto das pessoas coiguais, do que descer ao vale cheio de dor e opressão.
Não queremos sair pelas ruas e becos. Não queremos entrar nos hospitais e cruzar os corredores entupidos de gente com a esperança morta. Não queremos ver as pessoas encarquilhadas nas salas de quimioterapia. Evitamos olhar para as pessoas marcadas pelo câncer nas antecâmaras da radioterapia. Desviamos das pessoas caídas na sarjeta. Não queremos subir os morros semeados de barracos, onde a pobreza extrema fere a nossa sensibilidade. Não queremos visitar as prisões insalubres, nem pôr os pés nos guetos encharcados de violência. Não queremos nos envolver com aqueles que vivem oprimidos pelo diabo nos bolsões da miséria ou encastelados nos luxuosos condomínios fechados. É fácil, é cômodo fazer uma tenda no monte e viver uma espiritualidade escapista, fechada entre quatro paredes. Permanecer no monte é fuga, é omissão, é irresponsabilidade. A multidão aflita nos espera no vale. Eles estão envolvidos por uma nuvem celestial, mas têm medo de Deus, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 34, declara: entretanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os encobriu, e grande foi o temor que sentiram os discípulos ao verem aqueles homens desaparecerem dentro da espessa nuvem. Eles se encheram de medo, a ponto de caírem de bruços, conforme Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos 5 e 6 declaram: enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me regozijo, a ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. A espiritualidade deles é marcada pela fobia do sagrado. Eles não encontraram prazer na comunhão com Deus através da oração. Por isso revelam medo de Deus. Vem Deus como uma ameaça. Eles se prostraram não para adorar, mas por temor. Eles estavam aterrados, conforme Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 6 declara. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o Evangelho e realizando curas por toda parte. Pedro, o representante do grupo, não sabia o que dizia, conforme o verso 33 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Quando estes iam se afastando de Jesus, Pedro sugeriu: mestre, como é bom que estejamos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos, um será teu, outro para Moisés, outro de Elias. Mas Pedro não sabia ao certo o que estava propondo. Deus não é um fantasma cósmico. Ele é o Pai de amor. Jesus não alimentou a patologia espiritual dos discípulos. Ao contrário, mostrou a sua improcedência. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais, conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso 7. O temor de Deus revela espiritualidade rasa e sem discernimento. Daremos prosseguimento na próxima meditação com o segundo nível de espiritualidade, a espiritualidade do vale, discussão sem poder.